Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse vídeo com certeza vai lembrar outro vídeo a vocês, um vídeo antigo. Quem é inscrito mais antigo vai lembrar dele. É um vídeo que ainda está no canal pelos milagres de Deus, é claro, não é? Porque a censura é muito grande, mas esse vídeo permanece no ar. E o título dele era Empresas Engolindo as Nações. Naquele vídeo eu fazia a previsão dessa realidade que a gente vive hoje. Empresas se tornando mais valiosas do que os países inteiros de porteira fechada, como eles mesmos gostam de chamar. Agora, a matéria que a gente vai ver agora, enviada pelo Rodrigo Gomes, desde já fica aqui o nosso agradecimento, ela deixa claro mais uma teoria que a gente fala aqui, que não tem tempo ruim para a elite, para o sistema e principalmente para os bancos do sistema. Diante desse mal terrível que parou a economia, está quebrando o nosso país, e muitos países estão na mesma situação que o Brasil, diante desse problema terrível que todos nós enfrentamos. Existem grupos que estão ficando cada vez mais ricos. E é claro que eu estou falando aqui dos bancos, como a própria matéria do G1, você pode conferir lá. Não é uma teoria da conspiração, é um fato. Aqui está, ó. Itaú ultrapassa Bradesco e se torna a marca mais valiosa do Brasil. Aponta ranking. Essa matéria é de 4/9/2020, é uma matéria recente, que deixa claro que não há tempo ruim para esses caras, eles sempre estão ganhando muito dinheiro. É a verdadeira farra dos bancos no Brasil. O Itaú ultrapassou o Bradesco e se tornou a marca mais valiosa do país, segundo o Ranking Brands Brasil, elaborado anualmente pelo grupo WPP e pela empresa de pesquisa e consultoria Kantar. A marca Itaú foi estimada em 8,268 bilhões, mesmo com um recuo de 1% na comparação com 2019. O banco chegou ao primeiro lugar pela primeira vez nos 14 anos do ranking. Já o Bradesco, que tinha ficado na liderança da lista no ano passado, viu seu valor de marca encolher para 6,137 bilhões, caindo para a terceira posição. A vice-liderança ficou com a Skol, com cerca de 6,797 bilhões de dólares. Em 2018, a marca da cerveja liderou o ranking. Completam o top 5 de 2020 a Magazine Luiza, com 5,111 bilhões de dólares, e a Brahma com 3,720 bilhões de dólares. Deste ano, mesmo diante de um cenário adverso gerado pela pandemia do Sungamonga, as 25 marcas brasileiras mais valiosas atingiram um valor total de 55,7 bilhões de dólares, o que representa um incremento de 4% na comparação com o top 25 de 2019. Apesar de tomarem 2 dos 3 primeiros lugares do ranking, as instituições financeiras enfrentaram uma batalha para se manter no topo. O contexto do negócio já estava sendo afetado antes mesmo da Sungamonga, com o governo diminuindo drasticamente a taxa de juros e o avanço da Fitch, que cada vez mais está ganhando espaço de forma bastante disruptiva, destacou a Kantar Brasil. Já os maiores avanços em termos de valor ficaram registrados pela marca de varejo Extra, Pão de Açúcar, Açaí e Magazine Luiza. O ranking leva em consideração não só o valor de mercado, como também o valor de contribuição da marca, que pela metodologia da pesquisa é calculada a partir da proporção do valor financeiro de uma marca gerada por sua capacidade de aumentar o volume de compra e carregar um Premier Price. Essa é a lista das 25 marcas mais valiosas do Brasil, todas em dólares, meus caros irmãos. Itaú em primeiro lugar com 8,268 bilhões, Skol em segundo com 6,797 bilhões, Bradesco em terceiro com 6,137 bilhões, Magazine Luiza com 5,111 bilhões, a Brahma em quinto com 3,720 bilhões. Em sexto lugar, a rede podre de televisão, a Globo. Apesar de tudo, ela continua muito rica e muito forte e vale hoje 3,295 bilhões. Sétimo lugar, a Antártica, 2,558 bilhões. Oitavo vem a Renner, com 2,273 bilhões. Nono, Amil, 2,50 bilhões. 10, Sadia, com 1,637 bilhão. 11, IP, com 1,570 bilhão. 12, Natura, com 1,516 bilhão. 13, Pão de Açúcar, com 1,299 bilhão. 14, Lojas Americanas, com 1,282 bilhão. 15, Localiza, com 1,268 bilhão. 16, Banco do Brasil, com 1,39 bilhão. 17, Avivo, com 934 milhões. 18, Seara, com 827 milhões. 19, o Extra, com 751 milhão. 20º lugar, Porto Seguro, com 674 milhões. Em 21, Skin,
619 milhões, 22 Ipioca, com 613 milhões, 23 Açaí, 559 milhões, 24 Caixa Econômica Federal, com 389 milhões e por último, em 25 lugar, Casas Bahia, com 365 milhões. Aqui fica a prova que não importa a crise, não importa o problema que a gente esteja passando, essas empresas que pertencem ao sistema, que de brasileiro só tem um nome, essas grandes marcas, continuam lucrando absurdamente. Se fizesse uma auditoria da dívida pública, se tivéssemos governos sérios, vocês podem ter certeza que elas não seriam tão ricas, não seriam tão bilionárias, principalmente se cobrasse delas serviços bem feitos, que boa parte delas não fazem. Então você veja só o que é que acontece aqui, meu caro irmão. Essas mesmas empresas, elas deveriam ser fiscalizadas, elas deveriam ser cobradas, mas o que a gente vê é justamente o contrário. Você vê governo, e eu não falo especificamente desse governo, mas todos os governos recentes que pelo menos eu pesquisei, todos eles perdoaram altas dívidas que esses bancos tinham com o país. Sonegação de impostos é boia, meus irmãos. Agora, por que isso acontece? Porque o governo deixa de cobrar um dinheiro que vai para ele mesmo, né? Afinal de contas, eles precisam de dinheiro para supostamente gastar com o povo e assim agradar esse povo e se reeleger. Por que é que eles não cobram o que é deles de direito? A resposta é muito simples e a gente já cansou de explicar aqui, meus irmãos. A resposta é muito simples e é muito óbvia. Essas empresas patrocinam a campanha da maioria dos políticos e dessa forma eles não vão ficar contra o patrão deles, eles não vão morder a mão quem os alimentou e que continua alimentando. Entende, meus irmãos? Eu vendo essa polarização toda que acontece no Brasil e toda eleição é a mesma coisa, pessoas brigando por político, cada um tem o seu de estimação. Eu comecei a parar para pensar e tentar entender por que isso acontece no Brasil. E aí, vendo outros países e o Brasil também, eu comecei a perceber que quanto pior for a situação, mais as pessoas tendem a adorar o político, mais a pessoa tende a idolatrar o seu político. Porque ela acha, no caso, que aquele político que ela vai escolher vai livrá-la da situação ruim e terrível que ela está enfrentando. Entende, meus irmãos? A maioria pensa assim. Eles acreditam que de fato existem dois lados e que as coisas estão ruins porque as pessoas escolheram errado. Então, dessa forma, ele acredita agora está escolhendo o certo, apareceu o candidato mandado por Deus. E não estou falando especificamente desse governo, eu estou falando do quadro político global. Países de primeiro mundo isso é menor, mas quanto mais pobre é o país, mais fanático é o povo pelos seus políticos. Porque eles pensam dessa maneira, a situação é realmente ruim, o povo é explorado justamente para manter os países de primeiro mundo funcionando, eles servem como fazenda, como pilares de sustentação, então o povo fica ali morrendo de trabalhar para não ter nada, para mal conseguir se alimentar. E aí com essa situação tão ruim, o povo espera que o político que ela vai eleger uma próxima vez, ela vai aguentar 4 anos ali, pacientemente, e acredita que vai fazer toda a diferença o novo candidato que ela vai eleger. Dessa forma, o sistema mantém a esperança viva no coração das pessoas e elas acabam se convencendo que esse é o único caminho possível. E aí nós temos sempre esse quadro aí, meus irmãos. Entra presidente, sai presidente, entra presidenta, sai presidenta. E essas grandes marcas, recentemente a gente fez um documentário também, está com poucos meses, da Rede Podre de televisão, mostrando também que as autoridades responsáveis pelos arquivos e os inquéritos contra a Rede Podre perderam, né? A responsável por isso foi julgada, foi condenada, mas uma pena leve, comprou um apartamento, ninguém sabe como, um apartamento caríssimo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em Copacabana, e fica por isso mesmo, já está trabalhando de novo, está de boa, ficou afastada por um tempo, mas depois voltou. E quem perde com isso é o povo, mas infelizmente o povo só é instigado a protestar contra ladrão de galinha. Se você vê como as pessoas ficam indignadas quando ela vê um pé rapado fazendo um assalto ali, e é pra gente se indignar mesmo, nós não podemos achar que isso é normal, temos que nos indignar sim. Porém, quando o povo sabe de desvio de bilhões e bilhões de políticos, elas não agem da mesma forma, elas meio que acham normal aquilo ali. Elas não se chocam tanto como o ladrão de galinha. E isso é instigado pela mídia. Então, com essa matéria, você está comprovando o que a gente sempre fala aqui. As empresas estão ficando cada vez mais ricas e poderosas. Muitas delas já ultrapassaram o valor dos países fechados. Nós temos mostrado isso aqui no nosso canal. E é impossível você controlar ou mandar em algo que é maior do que você. A má distribuição de renda, a concentração de riquezas está de uma maneira como nunca antes no mundo. E o pior de tudo, meus irmãos, sinceramente, para mim e para vocês que estão despertos,
é saber que a massa vai continuar agindo da mesma maneira e vai encarar essas informações como mais uma teoria da conspiração. Infelizmente, essa é que é a realidade. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, como é que você vê essas coisas, se você tem uma visão diferente de tudo isso, você fica otimista, é um direito seu ficar. Mas, sinceramente, meus caros irmãos, se você parar para pensar um pouquinho, se a gente tiver um pouquinho de humildade, parar para refletir, a pessoa vai ver que não tem lógica. Diante de um ano que foi paralisado, só teve ano até o carnaval, que fizeram de propósito, e até agora as coisas estão paralisadas, está voltando aos poucos, mas num ritmo muito lento. Qualquer comerciante que você conversa, qualquer pessoa trabalhadora pode dizer a você, você mesmo deve saber disso, que as coisas estão tentando voltar ao normal, mas está muito longe de ser o que era antes desse problema terrível que a gente enfrenta. Mas mesmo assim, essas empresas continuam crescendo e nem sentiram nada, e nem sentiram o impacto. E essa era a hora do povo refletir que tem alguma coisa errada. Alguém está deixando de pagar imposto, alguém está deixando de ser cobrado das suas obrigações. Pare para pensar nisso, irmão. E a gente vai ficando por aqui. Deixe a sua opinião, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto. E se você quer saber uma solução para isso, meus irmãos, auditoria da dívida pública já. Um governo patriota de verdade deveria fazer isso imediatamente. Auditoria da dívida pública para acabar com a farra desses bancos. E depois fiscalização em cima dessas empresas. Muitas delas estão operando com serviços de forma muito errada. E entra governo e sai governo e eles fazem vista grossa para todos esses problemas. Então não existe 2 ou 3 soluções. A solução é essa. Bom, agora o recado está dado e agora sim, fui!